Boa tarde a todos presentes, aqueles que estão nos vendo pela internet. Então nós vamos começando os nossos recadinhos básicos aqui, né? Sobre os nossos trabalhos espirituais, ou seja, as palestras, as reuniões públicas, nós temos todos os dias, com exceção das sextas-feiras. E todos os dias às 20 horas, né? Se inicia às 20 horas, meia hora antes nós temos o plantão de atendimento fraterno. E quarta-feira não temos à noite, então temos nesse horário que vocês estão aqui, né? Na sexta-feira nós temos um trabalho de orientação para dependentes químicos e familiares. Então aqueles que conhecem alguém que esteja passando por essa situação, que tem algum parente, que tem algum amigo, então, por favor, vocês transmitam a eles que nós temos esse trabalho de orientação. Não é um trabalho doutrinário, é um trabalho exatamente social, um trabalho de orientação. Nós também necessitamos sempre de doações, né? Aqueles que tiverem condições e puderem, de um alimento não perecível, 1 quilo de alimento não perecível, macarrão, massa de tomate, leite principalmente, café, alguma coisa, para poder compor as cestas básicas, que nós atendemos 70 famílias. E essas 70 famílias, multiplicando, vocês podem imaginar que se nós considerarmos 4 pessoas por família, né, nós temos um número considerável de pessoas que nós atendemos, né? Muito bem. Posto isso, então, nós vamos iniciar a nossa reunião de hoje, sempre com uma prece, como de costume. Então nós vamos pedindo a todos que elevem os pensamentos até o Mestre Jesus, porque conforme ele mesmo disse, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei. E mesmo quando nós estamos a sós fazendo uma prece, pensando em Jesus, ele está conosco. Então já existe dois elementos ali, nós e cada um de nós, sempre o Mestre Jesus. Então Jesus com certeza está entre nós nesse momento. Os amigos da espiritualidade também já se encontram presentes desde há muito para nos receber. E desde o momento em que nós temos a intenção de nos dirigir a essa casa de oração, esses nossos amigos já estão nos assessorando, nos orientando em relação a tudo aquilo que nós viemos em busca. Qual seja no campo espiritual, qual seja no campo material, da saúde, no campo psíquico, enfim. Nós estamos, desde aquele momento, nós já estamos sendo encaminhados e atendidos. E aqui essa pleia de espíritos colaboradores, amigos, estão nos recebendo com tanto carinho, com tanto amor. E vamos, dessa forma, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos. Vamos sentindo esses fluidos que nos envolvem, de forma a nos trazer um bem-estar material e espiritual, em forma de um orvalho que vem do alto, banhando nossas cabeças. E já preparados nós vamos estar para receber todas as mensagens da tarde de hoje, e que vem sempre em encontro às nossas necessidades, para a nossa orientação, nossa melhoria de caminhada. E assim, queridos companheiros, mais uma vez agradecendo ao nosso Pai Criador, a Jesus, os amigos espirituais, nós vamos abrindo os nossos olhos e nos preparando para a palestra de hoje, que o nosso companheiro Marcos vai nos brindar, com um tema sempre interessante e necessário, né, para o nosso aprendizado, né, Marcos? Com certeza. Só um pouquinho, né? Porque ele é alto, eu não, né? Boa tarde a todos os presentes, encarnados, desencarnados. Obrigado. Aos amigos da internet que porventura estejam nos assistindo também. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos, nos aqueça os nossos corações. Porque o aquecimento já está aqui dentro, né? Mais quentinho. Aqui a gente está melhor do que lá fora, né? Que está esses dias sombrios aí, esses últimos dias. E é interessante, porque o tema que a gente
que nos foi proposto para nós falarmos, nós desenvolvermos hoje, está no livro Momentos de Saúde, com a psicografia de Divaldo, mensagem ditada pela sua mentora espiritual Joana de Ângeles, a grande psicóloga da espiritualidade, Joana de Ângeles, com o tema Dias de Sombras. Um dia sombrio que está hoje, nada para a gente falar de sombras, né? Normalmente, o nosso normal no nosso dia a dia são dias tranquilos, dias calmos, que acordamos, vivemos o nosso dia com os nossos afazeres, com as nossas coisas, eventualmente um probleminha aqui, uma coisinha ali, mas normalmente dias tranquilos que nós vamos vivendo um após o outro. Mas tem o que Joana de Ângeles chama de dias de sombras. São aqueles dias em que a gente acorda e diz assim: levantei com o pé esquerdo hoje. Não tem esses dias que a gente fala assim: acho que hoje eu levantei com o pé esquerdo. Ou então a gente diz também: não devia ter saído da cama hoje. Por que eu fui sair da cama? Eu devia ter continuado na cama. São aqueles dias em que parece que tudo dá errado. Já começa logo cedo dando tudo errado para a gente. É a quebra de um objeto precioso ou não, mas algo que a gente gosta dentro da casa da gente. É o chuveiro que queima de manhã cedinho na hora do seu banho, porque chuveiro só vai queimar na hora do banho, naturalmente, né? Como limpador de para-brisa, só quando chove, né? Então, queima o chuveiro, logo de manhã cedinho, você tomando banho para ir trabalhar já meio atrasado, o chuveiro pifa e você todo ensaboado. É um erro profissional no seu trabalho que você acaba cometendo e acaba dando errado mesmo. É o carro quebrado. É um vazamento de água em casa que de repente acontece. É no final do dia, quando você pensa que tudo acabou, toca o telefone, é o cunhado dizendo que está de passagem pela cidade que você mora, então vai ficar só um mês na sua casa. Enfim, esses são os chamados dias de sombras, em que tudo dá errado, como disse a Joana de Ângeles. E aí eu faço uma pausa para contar uma coisa bem interessante para vocês. Esse mesmo tema já estava pronto. E quinta-feira da semana passada, eu tinha que fazer uma palestra no Centro Espírita que eu trabalho lá em Guarulhos. Eu falei, vou fazer esse mesmo tema aqui, né? Assim já vai treinando para depois fazer lá em Santana. E fiz o tema lá à noite, foi bem, foi legal, foi bacana. E eu dei esses exemplos, todos. Só que quando eu falei do carro quebrado, eu dei o exemplo também de você vai sair de manhã para trabalhar e o pneu do carro está furado. Na sexta, isso foi na quinta-noite. Na sexta-feira de manhã, 5h30 da manhã, eu estou tirando o meu carro da garagem para trabalhar, pneu furado. Eu não acreditei, mas na hora eu nem pensei na palestra. Na hora eu só consegui falar, caramba, eu não acredito, pneu furado a essa hora. Escuro na noite, que a minha garagem é estreitinha, não dá para trocar o pneu lá. Escuro na rua, pouca iluminação. Abre o porta-mala, tira o que tem dentro do porta-mala para pegar o pneu, troca o pneu já de camisa branca, prontinho, todo social para ir trabalhar. Um auê que todo mundo já imagina mais ou menos. Bom, troquei até rápido o pneu do carro, graças a Deus consegui trocar rápido. E fui trabalhar no meio do caminho, eu lembrei da palestra e comecei a dar risada. E aí eu acho que eu fui rindo até o meu serviço, lembrando dessas coisas. Como essas coisas realmente acontecem. E foi assim uma grande coincidência. Nós costumamos dizer que as coincidências não existem, e realmente elas não existem. O que existe são circunstâncias da vida que acontecem, né? Mas essa foi bem interessante. Parece que a espiritualidade pensou assim: vamos ver, você falou tanto ontem, vamos pôr à prova o Senhor, né? Vamos ver o que acontece. Mas essas coisas acontecem mesmo. Esses dias de sombras, como diz Joana de Ângeles, eles acontecem. Aqueles dias que realmente tudo acaba dando errado. E o que acontece? Nem sempre nós vivenciamos isso de uma maneira normal e tranquila e calma. Quase sempre, ou muitas vezes, nós nos deixamos levar por esses acontecimentos infelizes
principalmente nesses dias em que parece que tudo dá errado, e passamos a desenvolver alguns sentimentos não legais para a gente durante aquele dia, ou durante, às vezes, até mais de um dia. E aí começamos a desenvolver um desânimo muito grande, porque as coisas não estão dando certas para a gente naquele dia, e a gente acaba se desanimando para viver aquele dia. Nos tornamos infelizes, não vivemos um dia com felicidade, com alegria. Passamos a impingir para nós mesmos uma autoaflição, nos autoafligimos por conta das coisas que estão acontecendo naquele dia. Ficamos de mau humor, ficamos estressados. Chega-se ao ponto de quando acontece esses dias que nada parece que dá certo, da gente ficar meio que em depressão, sem vontade, aquele negócio não devia ter saído da cama, devia ter ficado na minha cama, como a gente falou agora. Por quê? Porque a gente acaba se deixando levar por essas situações que acontecem no nosso dia a dia às vezes, que são esses dias de sombras que Joana de Ângeles nos fala. E o que são, na realidade, esses dias? São dias de azar? São dias em que alguém lá em cima resolveu apontar para a gente e falar assim, ó, vamos castigar você, porque você não anda muito legal, você anda dando umas mancadinhas aí, quem não dá suas mancadas, né? Não, não são. Isso são dias de provas e desafios na vida de todos nós. Todos nós temos os nossos dias de provas e desafios. Todos nós temos as nossas épocas, os nossos períodos de provas e desafios na nossa vida. E para que a gente entenda melhor um pouquinho isso, eu vou fazer 3 perguntinhas para vocês. Vocês vão me responder essas 3 perguntinhas. A primeira, o que nós somos? Seres humanos. O que mais? Espíritos, isso mesmo, somos espíritos, seres humanos, somos espíritos num processo de crescimento, de aprendizado, de evolução, não é verdade? E que estágio de evolução nós vivemos hoje? Essa seria a terceira pergunta, mas tudo bem. É isso aí. Vivemos um estágio realmente de evolução ainda, como eu gosto de dizer, né? E alguns espíritos dizem, sentadinhos nas primeiras fileiras da escola da vida, ou da escola da evolução. Ainda estamos ali, nos primeiros anos ainda. Estamos, né, caminhando, mas o nosso estágio de evolução ainda é muito pequeno. E a terceira pergunta, que já foi respondida, em que mundo nós vivemos? Vivemos num mundo de provas e expiações. Um mundo onde existe dores, por isso que ele é um mundo de provas e expiações, que existe ainda muitas dores, muito sofrimento, muitas lágrimas, muitas dificuldades, não é verdade? Ora, se nós já sabemos que somos espíritos num processo de evolução e que vivemos num planeta de provas e expiações, então por que a gente não entende quando acontecem esses dias conosco? Por que quando acontece esses dias que a gente levanta achando que levantou com o pé esquerdo, a gente não para um pouquinho e pensa nisso? Eu sou um espírito num processo de crescimento, num processo de aprendizado, pequeno ainda, por sinal, frente a toda a eternidade da vida, a imortalidade do espírito. Vivo num mundo de provas e expiações, onde a dor, a lágrima, o sofrimento ainda é maior do que as alegrias, por isso é um planeta de provas e expiações. Então por que eu não entendo que essas coisas acontecem como acontecem com todos? Qual de nós aqui já não teve um dia desses? Provavelmente todos. Já tivemos esses dias de sombras, esses dias com muitas dificuldades realmente. E passaram, não passaram? Ou a gente está lembrando desses dias? A gente nem lembra mais, passaram. Vivenciamos, saímos disso, conseguimos resolver, sobrevivemos a essas provas e essas expiações. É por isso que eu pergunto, se nós já sabemos de tudo isso, então por que a gente ainda se desespera tanto nesses dias e nos deixamos levar pela situação? Porque o que acontece? Talvez, se
no dia, na sexta-feira, quando eu acordei e meu carro estava com o pneu furado, eu começasse a xingar, eu já fosse para o meu serviço remoendo aquilo, chegava no serviço, eu já ia dar um bom dia a cavalo, como a gente fala muitas vezes, quando alguém me falasse bom dia, e às vezes a gente brinca no meu serviço dizendo assim, bom dia por quê? Mas isso é uma brincadeira, mas aí eu talvez não usasse como brincadeira e maltratasse as pessoas, e aí eu ia trair durante todo o meu dia uma conjuntura de situações desagradáveis, que começou às 5:30 da manhã com um pneu furado, e que eu não soube lidar com essa situação, como outras situações acontecem na nossa vida, as desavenças familiares, por exemplo. Às vezes você tem uma desavença familiar na sua casa antes de você sair para o trabalho, antes de sair para o seu dia. E leva aquilo para o dia inteiro, porque não sabe lidar com essa situação. Não sabemos, às vezes, lidar com essa situação. Ou nos melindramos excessivamente, como nós estávamos falando, e ficamos remoendo aquilo no dia a dia. E aí desenvolvemos realmente a autoaflição, a infelicidade, o desânimo, o estresse. E isso a gente vai passar para todas as pessoas que estiverem próximas a nós. Nós já dissemos aqui que quando nós vivemos momentos felizes, alegres, estamos bem, a gente expande isso para quem está próximo de nós. Quando é o contrário, nós também passamos isso, quando não estamos bem, quando nos sentimos infelizes. Então todo esse estresse, todo esse desânimo por alguma situação que começou no nosso dia logo cedo, a gente não sabe lidar com isso, às vezes aconteceu já no dia anterior, a gente vai levar para o nosso dia a dia, passando isso automaticamente para as pessoas que estão perto de nós. E aí sofremos nós e sofrem as pessoas que estão próximas a nós. Muitas vezes desenvolvemos até algumas inimizades, criamos algumas inimizades, porque a gente está tão estressado, tão nervoso, porque não sabemos lidar com uma situação desagradável, e a gente cria uma inimizade através de uma resposta maldada, né? De um gesto maldado também, de uma impaciência da gente. Joana de Ângeles também nos fala que nós temos, e é claro que nós temos, uma força interior, moral e espiritual extremamente grande, muito forte. Todos nós temos esta força interior, todos. E essa força que nós temos, e que temos de aprender a lidar com ela, e a desenvolvê-la cada vez mais, é para ser usada quando? Nos dias tranquilos, calmos e serenos, ou nos dias de sombras, nos dias que as dificuldades estão acontecendo? É principalmente nesses dias que Joana de Ângeles diz que nós devemos buscar essa força interior que existe dentro de nós. Para quê? Para lutarmos contra essas coisas. Para lutarmos contra esses momentos desagradáveis. Para lutarmos o bom combate, como dizia Paulo. Porque se a gente começar a desistir sem lutar, aí o fracasso vem mais rápido. Então é nesses dias que nós temos que efetivamente buscar essa energia dentro de nós. Quando a gente percebe que o nosso dia começa errado e que começa a acontecer coisas desagradáveis, é hora de nós olharmos para dentro de nós, fazermos as nossas preces, levantarmos o nosso pensamento ao alto, lembrarmos que somos espíritos ainda num processo de crescimento, de evolução, lembrarmos que vivemos num mundo ainda de provas e expiações, não são mundos felizes, não. Lembrarmos que a todo instante as provas estão acontecendo conosco para ver o que nós estamos aprendendo quando estamos lendo, quando estamos indo ao centro espírita, quando estamos fazendo uma palestra, ouvindo uma palestra, não importa, quando estamos trabalhando na casa espírita, ou quando estamos indo à igreja católica ou à igreja evangélica, não importa. Quando estamos, através da religião, nos ligando mais ao alto, nós estamos aprendendo alguma coisa. Só que situações ainda vão acontecer na nossa vida para que sejamos testados. Para ver a que ponto anda o nosso aprendizado. A que ponto anda tudo aquilo que a gente está buscando aprender.
Porque não basta apenas ler, não basta apenas ouvir ou falar, mas temos de praticar. E isso a gente vai colocando na vida da gente mesmo. Então, ótimo. Os insucessos, eles fazem parte do nosso crescimento espiritual também. São ferramentas de crescimento quando bem aproveitados. É quando dizemos que uma dor, uma doença pode ser sim uma ferramenta de crescimento quando nós aproveitamos bem. Quando nós tiramos lições dessas coisas quando acontecem nas nossas vidas. Diferente quando nos desesperamos, quando não entendemos, quando questionamos o porquê das coisas acontecerem com nós, nós não aprendemos nada. Vivemos experiências como se fossem experiências nulas. Porque as nossas experiências, tanto as boas quanto as ruins, devem ser usadas para o nosso crescimento. E esses dias, esses insucessos que nós falamos, que fazem parte do nosso crescimento espiritual, servem sim para esse crescimento quando bem aproveitáveis. Agora, nós estamos falando de um insucesso aqui, um insucesso ali, em outra situação, numa outra página da vida. Mas uma interminável sucessão de fatos desagradáveis pode ocorrer se estivermos passando por um processo obsessivo. Aí já muda. É como nós dissemos, os insucessos fazem parte da nossa vida e do nosso crescimento espiritual, se forem um aqui, se forem um ali. Mas a interminável sucessão desses pode sim ter uma origem espiritual e obsessiva. E quando nós passamos pelas nossas dificuldades e começamos a nos irritarmos cada vez mais, ao invés de procurarmos vivenciar, lutar e vencer as nossas dificuldades, a gente se irritar cada vez mais com as nossas dificuldades, nós abrimos as portas para os nossos irmãozinhos infelizes que ainda querem o nosso mal. Lembre-se que nós tivemos muitas outras vidas no nosso passado, né? Hoje nós já sabemos disso através da doutrina espírita. E lá no passado, em tantas outras vidas que nós tivemos, nem sempre nós fomos tão bonzinhos como nós somos hoje, né? A gente fez muitos amigos, mas fizemos também muitos inimigos, né? Se a gente pudesse fazer aí umas regressões aí para vidas passadas, talvez a gente descobrisse como muitas vezes nós magoamos e ferimos pessoas no passado, né? Embora muitas vezes a gente veja aí, na maioria das vezes, todo mundo que faz essas terapias de vidas passadas, regressões de memória, normalmente todo mundo foi rei, príncipes, rainhas, né? Pessoas boas, grandes imperadores, né? Eu nunca descobri ninguém nunca chegou para mim e falou, olha, eu fiz esse negócio de terapia de vidas passadas, eu era um assassino, viu? Não, isso ninguém fala. Se sabe, guarda para ele, ninguém fala, né? Normalmente foram os reis, rainhas, príncipes, só gente bacana, né? Pois é. Então, nós fizemos realmente inimigos no nosso passado. E muitos desses inimigos, muitas dessas dificuldades aí, desses entraves do passado, nós não conseguimos nos reconciliarmos com eles. E trazemos isso por outras vidas através dos processos obsessivos. Tanto é que Jesus disse, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estiveres com ele a caminho. Ou seja, quando nós temos algum problema com alguns supostos inimigos, né? Porque é interessante que quando a gente fala de inimigo, dá a impressão sempre que o outro é ruim. Ele é meu inimigo, ele é que é o ruim. Eu sou a parte boa dessa história aí, né? E na realidade esses processos de inimizade às vezes acontecem e passa o tempo e depois a gente nem lembra por que aconteceu, né? E aí a gente não sabe quem atirou a primeira pedra. Bom, se perguntar para mim eu vou falar que foi o Zé Roberto. Quem começou o processo de inimizade foi ele, naturalmente. Quem estava errado na situação toda, lógico, foi o Zé Roberto.
eu não ia estar errado. Então sempre para a gente parece que esse processo de inimigo acontece sempre com o outro, né? Nós às vezes também somos os, entre aspas, inimigos. Mas esses processos existem na nossa vida, tanto atual como existiram muito no passado, quando o nosso esclarecimento não era tanto como hoje. E quando nós temos esses amigos, muitas vezes por perto, esperando uma brechinha, esperando um deslize da gente, que eles sabem que vão encontrar deslizes nossos, é o momento que esses irmãos às vezes aproximam-se de nós para nos influenciarem negativamente. Muitas vezes não são espíritos obsessores do ponto de vista de vidas passadas, mas espíritos que estão muito próximos a nós no dia a dia, esperando uma brecha dos homens e mulheres, porque sabe que ainda abrimos essas brechas. E aí fica a pergunta, como rompemos então esse ciclo? Insucesso, revolta, insucesso, revolta, insucesso, revolta. Porque se a gente não romper esse ciclo, isso vai continuar o tempo inteiro acontecendo. Os insucessos vão continuar acontecendo, a nossa revolta vai continuar acontecendo e novos insucessos vão acontecer por conta da nossa revolta. Por conta de não termos aprendido a lidar com os nossos insucessos, com as nossas dificuldades. E aí a pergunta novamente, como fazemos para romper esse ciclo negativo? Reagindo. Nós temos que reagir. Nós temos que buscar aquilo que Joana de Ângeles nos falou, da força interior, moral e espiritual existente em cada um de nós. E aí reagir. Reagir com pensamentos otimistas. Temos que ser mais otimistas naquilo que pensamos. Realistas, é verdade, com o que acontece à nossa volta, no nosso mundo, no nosso país. Agora mesmo, são momentos tão difíceis que a gente vive no nosso país, não por causa de manifestações, não, pelo que já vinha acontecendo antes, pelo que vem acontecendo no mundo inteiro. A mídia sempre passando os descasos, os desmandos, as pessoas se envolvendo em crimes e guerras, o tempo todo a mídia está passando. Nós somos, quer queiramos, quer não, a não ser que a gente não leia jornal, não ouça rádio, não liga a televisão. Como todo mundo, de alguma maneira, e não acessa a internet, né? Ainda tem a internet também. Como todo mundo, alguma dessas coisas sempre faz, a gente acaba sendo bombardeado por toda essa mídia. E às vezes nos deixamos levar por isso e começamos a criar pensamentos negativos o tempo inteiro. Como se parecesse que nada vai dar certo, nada vai melhorar, nada vai acontecer. Não quer dizer que vamos viver num mundo de sonhos. Não é isso. Nós temos que enxergar a realidade até para sabermos como reagirmos. Mas temos que ser mais otimistas. Então nós mudamos esse ciclo através de pensamentos otimistas, da confiança em nós, como disse Joana de Ângeles, a força interior que existe dentro de nós. Então nós temos que confiar mais em nós, que nós conseguimos vencer esse ciclo de insucessos, de dificuldades, de problemas, de dores, de doenças e tantas outras coisas. E mais ainda, como espíritas que somos, sabemos o porquê das coisas acontecerem. Então fica mais fácil ainda para que possamos reagir um pouco às nossas dificuldades. Confiança em Deus. Poxa vida, a gente fala sempre em Deus. A gente tenta entender tanto o que é Deus. Mas sentimos a presença dele muitas vezes em nossas vidas. Então temos que confiar mais em Deus. Falar mais com Deus no nosso dia a dia, em inúmeras horas, situações, e confiarmos mais em Deus, porque somos filhos dele, e ele quer o nosso bem também. Às vezes é momento também, e isso nos ajuda muito a quebrar esse ciclo de insucessos e revoltas, é sairmos um pouco do burburinho do dia a dia e da vida. Às vezes a gente consegue sair dentro do próprio dia em que vivemos, sairmos um pouquinho daquele burburinho, procurarmos um lugarzinho um pouquinho mais sossegado, nem que seja no final do dia na nossa casa, não para dormir, mas nos retirarmos um pouquinho e passarmos a meditarmos sobre nós e sobre
a nossa vida uns pouquinhos minutos. E quando eu digo meditarmos, eu não estou dizendo a gente se colocar lá em posição de lótus, sabe, com as pernas cruzadas. Uma vez eu fui fazer isso, deu cãibra nas duas pernas. Falei, meu Deus do céu, isso não dá certo. Aí eu estava na cama, também eu fui fazer na cama isso, né? Quer dizer, o colchão deu uma baixadinha, já deu cãibra nas pernas. Eu falei, será que não dá para fazer deitado? Aí eu dormi também, né? Foi uma bela meditação. Quando eu quero dizer meditarmos, eu estou querendo dizer nós nos retirarmos um pouquinho e ficarmos com os nossos pensamentos um pouco mais serenos, em paz conosco mesmo. Olharmos para dentro de nós, vermos do que somos capazes, tudo que já conseguimos, tudo que já fizemos, as dificuldades que já tivemos e conseguimos vencê-las, as oportunidades que ainda teremos pela frente e outras dificuldades que ainda cruzarão os nossos caminhos. Isso é meditar. Isso é olhar um pouco para dentro de nós. Então a gente precisa de vez em quando no nosso dia a dia, na nossa vida, sair um pouquinho do burburinho do dia a dia, dessa agitação toda e pararmos. Respirarmos fundo, meditarmos, fazermos uma leitura edificante, ouvirmos uma música agradável, que nos acalme, que nos deixe sereno. Isso faz com que a gente comece a se harmonizar, nos colocarmos em sintonia com o alto e com nós mesmos. E aí fica mais fácil para nós enfrentarmos os nossos problemas. Não que seja a tarefa mais simples do mundo passar pelos dias de sombras ou pelas nossas dificuldades. É lógico que não. É como eu disse, nós ainda vivemos num planeta de provas e expiações. As dificuldades vão acontecer, sempre. Há momentos que nós vamos achar que elas realmente estão difíceis. Mas, puxa, ninguém carrega o fardo maior do que seus ombros possam suportar. Todo fardo que nós temos, por mais pesado que seja, nós conseguimos suportá-lo. E ninguém vai suportar pela gente. Temos nós mesmos que suportá-lo. Algumas pessoas nos ajudarão, com certeza. Ajudarão, assim como nós ajudamos aqueles que estão com dificuldade no caminho, na trajetória. Mas cada um tem que carregar o seu próprio fardo. E aprender a retirar as forças para viver melhor justamente esses dias de sombras de que Joana de Ângeles fala. E ainda devemos recorrer a outras duas tão importantes situações, que é a oração, que também nos coloca em sintonia com o alto. Que oração? Do jeito que cada um quiser. Orar é pedir, é louvar, é agradecer, é falar com Deus, falar com Jesus, o amigo de todas as horas. Elevarmos o pensamento ao alto, aos bons espíritos, aos bons amigos que partiram, aos nossos entes queridos que partiram, que também nos auxiliam, nos ajudam, se eles tiverem condição para tanto. Agradecer ao Pai a oportunidade da vida, agradecer ao Pai a dádiva de tudo o que temos. Olharmos um pouquinho para o lado, porque não precisa nem olhar para trás, né? Basta a gente olhar para o lado, a gente vai ver gente com dificuldades tão maiores do que as nossas, mas tão grandes. E nós, às vezes, estamos nos revoltando com o que acontece conosco. Então, todas essas situações e outras, nós conseguimos reverter através dessas atitudes. Confiança, fé em Deus, fé em nós, meditação, olharmos para dentro de nós mesmos, conversarmos com os nossos bons amigos espirituais e com Jesus através da oração, a todo instante, a todo momento. Não precisa ser aquela oração ditada com tantas palavras, com tanto rebuscamento, mas falarmos com Jesus, por exemplo, como falamos com um amigo, porque afinal de contas ele não é um amigo, não está o tempo todo conosco. Nós não vemos esse Jesus um mestre e um amigo que nos ensina, veio aqui há mais de 2000 anos, tantas coisas vivenciou de maneira simples, de maneira humilde. Então por que nós não podemos conversar com ele no nosso dia a dia? Principalmente nos dias em que temos as nossas dificuldades, as nossas dores. Principalmente naqueles dias que nós chamamos de dias de sombras, ou melhor, que Joana de Ângeles chama
de dias de sombras. Bom, e aí nós, para encerrarmos, eu trouxe um texto que eu tenho certeza que vocês já conhecem. Pelo menos a grande maioria de vocês já ouviu isso. Mas eu achei bem legal, porque tem bastante a ver com o tema. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com Jesus e no céu passavam cenas de minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu, o outro par era de Jesus. Quando a última cena de minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiantes da minha vida. Isso aborreceu-me deveras e perguntei então ao mestre: Senhor, tu não me disseste que, tendo eu resolvido te seguir, tu andarias sempre comigo em todo o caminho? Contudo, notei que, durante as maiores tribulações da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo porque nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinho. O Senhor então me respondeu: meu querido filho, jamais te deixaria nas horas de prova e de sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que te carreguei nos braços. Pois é, esse Jesus dessa história que a gente está lembrando aqui, que realmente o tempo todo está nos amparando, nos sustentando nos nossos momentos difíceis, nos nossos dias de sombras. E não nos esqueçamos de uma coisa muito importante. Todo dia anoitece, escurece. Fica um breu, fica em trevas. Mas todo dia, no dia seguinte, o sol nasce novamente, nos mostrando novas oportunidades, nos mostrando novos caminhos na nossa vida. E aí, a grande importância de buscarmos uma iluminação interior a cada novo dia, buscarmos essa iluminação interior e nos aproximarmos mais de Jesus, para que com essa iluminação nós tenhamos cada vez menos dias de sombras. Não é? É isso, pessoal. Obrigado. Muito bom. Agora chegou a hora da participação de vocês, né? Quem gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação para o Marcos? Pois não. A palestra realmente foi muito interessante. Eu só tenho uma ressalva, uma dúvida. No final, agora, quando o senhor disse para fazermos orações, nos conectarmos com o alto, com os bons espíritos, o senhor citou parentes, entes queridos que perdemos e que, se eles tiverem condições, nos ajudarão. Mas como nós não sabemos se eles estão em condições... É verdade. Eu acho que a gente não deve pedir para eles. Mas eu gostaria de ouvir a sua colocação, porque o senhor bem sabe disso. Qual o seu nome? É Luísa, Maria Luísa. Maria Luísa. A Maria Luísa fez uma pergunta extremamente interessante. Nossos amigos, nossos familiares partem antes de nós e nós realmente nunca sabemos mesmo em qual a condição que esse irmão possa ter no plano espiritual. Mas partindo do princípio que nós os conhecemos, nós podemos ter um pouquinho de ideia de como eles se encontram na pátria espiritual. É lógico que uma pessoa que desencarna há muito pouco tempo, nós acabamos não pedindo, até porque realmente essa pessoa, na realidade, esse espírito está sendo tratado ainda no plano espiritual, está se acostumando com uma nova realidade. Mas, com o tempo passando, da mesma maneira que nós pedimos ajudas para os nossos irmãos encarnados, nós podemos pedir para eles, sim, desencarnados, que nós não estaremos atrapalhando, não, a condição deles. Porque aqueles irmãos nossos que não puderem nos ajudar, pelo menos receberão as nossas preces como uma forma de lembrança de que nós ainda temos
deles. O que nós não podemos, e aí isso é muito importante, é a gente ficar bombardeando os nossos amigos que partiram com pedidos o tempo inteiro. Porque nós temos que fazer a nossa parte, não é? Mas lembrarmos daqueles entes queridos que nos precederam no retorno à pátria espiritual já há um bom tempo. Aqueles entes queridos que nós sabemos que teve uma vida moral condizente com uma boa situação, eu estou falando moralmente, nós podemos sim pedir aos nossos entes queridos. Afinal de contas, quem são os nossos anjos da guarda? Quem são os nossos espíritos protetores? Aqueles que nos auxiliam. Muitas vezes são amigos que nos precederam, são parentes que nos precederam na vida espiritual. Agora, às vezes, nós sabemos que um ente querido desencarna em situações dolorosas, em situações difíceis, envolvidos muitas vezes com vícios e tantas outras coisas. Então nós sabemos que o irmão desse vai demorar realmente para nos ajudar. E aí, em vez de nós pedirmos que ele nos ajude, nós pedimos ao alto que ajude a esse nosso irmão. Mas nós podemos pedir sim. É lógico, temos que guardar aí um pouquinho de bom senso, justamente no que pedimos e para quem pedimos, é verdade. Não sei se eu respondi, Maria Luísa, mais ou menos aí a tua pergunta. Tá bom? Alguém mais tem alguma pergunta, alguma colocação? Não? Bom, Marcos, eu acho que ficou muito bem. Eu acho que essa palestra foi muito boa. E só fazendo um pensamento poético aqui, né, que você falou que anoitece, né, e um dia amanhece também. E quando você falou em confiar no Criador, né? Mas mesmo nas noites nós podemos olhar para cima que tem estrelas, né? Com certeza, é verdade. Ver quanto a criação está presente o tempo inteiro, né? É isso daí, né? Então tá bom, muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Beleza, viu? Obrigado. Obrigado, Marcos. Muito bom. Então, nesse momento, nós vamos agradecendo ao Marcos pelas palavras, né? Pela espiritualidade que também o inspirou nesse momento. Agradecendo também a oportunidade que nós temos de estarmos aqui. E é o momento também que nós temos que retribuir tudo aquilo que nós recebemos em forma de amor, pensando o amor para aquelas criaturas, aqueles lugares. Isso se chama vibrar. Então, quando pensamos com amor, nós estamos colocando aqueles melhores fluidos, aquelas melhores energias para aquelas pessoas, para aqueles lugares. E vamos iniciando as nossas vibrações pensando com extremo amor nesse nosso país, nessa pátria do Evangelho, tendo a confiança de que Jesus está no comando, que o anjo Ismael está nos guardando sempre, para que possamos ter um caminho seguro, um bom futuro. Vamos vibrar muito por todos os nossos dirigentes, para que sejam tocados pela fagulha divina e que possam trilhar um bom caminho no sentido de conduzir toda essa nossa nação. Vamos vibrando também, queridos companheiros, pensando muito, muito amor por aqueles nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos leitos de dor, aqueles que passam por uma enfermidade, aqueles que não estão hospitalizados, mas que passam pela prova de uma doença, de uma enfermidade. Vamos vibrar por eles também. Vamos vibrando, queridos companheiros, também por todos aqueles nomes que foram colocados ali naquela recipiente para receber as vibrações, que eles possam receber as nossas vibrações de amor. Vamos vibrar também por aquelas criaturas que foram lembradas e que estão mencionadas no nosso livro de orações, de vibrações. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares, para que esse nosso lar seja envolvido de luz, de paz, de amor, de tranquilidade, de sabedoria. Vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos receber essa fagulha de luz vinda
do grande Criador, para que possamos ter os nossos caminhos iluminados, para que possamos fazer a escolha certa das nossas decisões, aprimorando nossos sentidos morais. E vamos finalmente, queridos companheiros, vibrar por essa nossa casa de oração, que nos acolhe com tanto carinho e amor, vibrando pelos seus mentores, pelos seus guias protetores, por toda aquela pleiade de espíritos que tanto nos assessoram. E assim, nós vamos mais uma vez agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos mentores desta casa pela oportunidade do trabalho, esperando que quando nós retornemos aos nossos lares, podemos ali encontrar a mesma paz, harmonia e tranquilidade que nós vivenciamos nesse momento. Dizendo para Jesus, dizendo para o nosso Criador, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Mestre Jesus, que assim seja.